Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Aqui quem fala é a missionária Marta, amém? Hoje é dia 16/9/2024, glória a Deus, aleluia. O Senhor segue nos dando instrução do novo tempo que nós estamos entrando, amém? Como eu tenho explicado a vocês, o Senhor não nos dá data específica da sua vinda ou data específica de alguns acontecimentos, mas ele nos mostra etapas que vão fechando e etapas que vão iniciando, amém? Etapas proféticas, tá? Então, o que o Senhor vem anunciando através da minha vida são eventos que vão começar a suceder, glória a Deus, aleluias. E para auxiliar a noiva a se preparar, amém? Aos irmãos a estar preparados para a vinda do Senhor, para o resgate, glória a Deus, aleluias. Amados irmãos, o Senhor, ele, como vocês sabem, ele me dá as visões e me dá a palavra em relação à visão que está me dando e trazendo a mensagem que ele quer que entregue para a sua igreja para que esteja preparando. Glória a Deus, aleluias. Essa visão, eu tive ela dia 2/9/2024. 12/9, desculpa. Eu vi três mulheres que iam passar pela preparação. E eu escutei o seguinte: minha noiva entra para a preparação. A minha noiva vai entrar para a etapa da preparação, tá? Quando há um matrimônio, a noiva não se prepara, né, antecipadamente, glória a Deus, aleluias. Então, a noiva vai entrar para essa preparação. Essas três mulheres nos indica a preparação individual de cada pessoa, tá? É a minha preparação para o que vai vir, tá? Para todos os processos que vai iniciar agora nessa outra etapa que está iniciando, nesse novo tempo que está iniciando. Que a igreja necessita estar fortalecida no espírito, necessita estar com uma maturidade espiritual um pouco maior para poder entrar nas guerras espirituais que vão iniciar, glória a Deus, aleluias. E o que o Senhor falava em relação a isso é que a igreja, ela necessita, ou seja, a pessoa, o cristão, o irmão, a irmã, necessita estar preparado espiritualmente para poder guerrear espiritualmente, tá? Porque não necessariamente só esperar o Senhor Jesus vir, não necessariamente só esperar o escape, mas eu tenho que estar espiritualmente preparada para os eventos futuros que vai acontecer. Então, nos indica que cada um tem que entrar nessa preparação. É uma preparação em uma condição do espírito, é uma preparação espiritual, aonde eu vou estar mais em oração. A igreja tem que estar em contínua oração, em contínua súplica, em arrependimento constante, tá? Em jejuns constantes. Então, eu tenho que entrar num nível espiritual maior, eu tenho que estar numa constante meditação da palavra do Senhor, lendo constantemente a palavra do Senhor, estar em adoração, estar adorando, estar louvando todo o tempo, para preparar o meu espírito, para estar passando para a próxima etapa. Em relação a isso que o Senhor está falando, da preparação da noiva, dessa preparação. Não estar desapercebidos, porque estar desapercebidos é estar dormindo espiritualmente. Eu tenho que estar apercebido no espírito para saber os tempos, para saber como lidar nos tempos que vão iniciar, porque guerras espirituais maiores virão para a igreja, tribulações virão para a igreja, e essas tribulações são tribulações espirituais, aonde
a pessoa que vai estar dormindo não vai nem perceber, porque não vai sentir nada, porque não vai. Se ela está dormindo, ela está como Satanás quer que ela esteja. Se ela está desperta, se ela está num nível espiritual mais desperto, guerras espirituais vai surgir para essa pessoa que está mais desperta. Por quê? Porque Satanás vai se interpor para que ela não consiga estar a um nível espiritual maior, estar preparada para quando o Senhor venha retirar o seu povo para guardar, essa pessoa se desaperceba desse momento e não veja, o azeite esteja, a lâmpada esteja sem azeite. Tá entendendo? Quando o Senhor fala da parábola das 10 virgens, fala que as 10 virgens estavam dormindo. Ele não fala que só as 5 que não tinham o recipiente guardado de azeite estavam dormindo. E fala, a palavra é muito clara, as lâmpadas de todas estavam acesas, tá? Mas havia umas que tinha azeite guardado e as outras não tinha um recipiente guardado de azeite. Glória a Deus, aleluia. E tinha que ir para comprar mais, compreende? Então essa preparação em jejum, essa preparação em oração constante, em arrependimento, súplicas, buscando reconhecer os seus erros, buscando reconhecer aonde você está equivocando, pedindo, arrependendo com o Senhor e pedindo perdão pelos seus pecados consciente e inconscientemente. Essa constância de preparação e a leitura da palavra constante vai ministrar azeite sobre a sua lâmpada e vai deixar uma reserva de azeite em você. E essa reserva de azeite é o que a gente vai precisar para passar por esse tempo de trevas que está por vir. Esse tempo de tribulação maior que está por vir na vida dos cristãos. Tribulações espirituais, lutas e guerras espirituais. E a igreja está preparada para passar por guerras espirituais? Se você não está nessa preparação e nessa condição de espírito vigilante, como vai passar por isso se não está vigilante? Glória a Deus, aleluia. Em Ezequiel 38:7 fala assim: dispõe, eu vou traduzir aqui e falar nas minhas palavras: dispõe e prepara tu e toda a multidão que há reunido ao redor de você, e seja você para eles como um guarda. Então, você que está já preparado, você tem que se dispor, você tem que se preparar, porque o Senhor está chamando pessoas para se dispor, preparar e ser como um guarda, ser vigilante, seja como um guarda das pessoas que estão ao redor de você. Ajude para ajudar as pessoas que estão ao redor de você. E em Amós 4:12 fala assim: portanto, assim farei contigo, Israel, porque te he de fazer isso. Prepara-te para encontrar com seu Deus, ó Israel. Então, vamos ter que passar por determinadas coisas. Sim ou sim, vai suceder determinadas coisas, determinados eventos, que vai trazer grande tribulação sobre o mundo. Mas nós necessitamos estar preparados para encontrar com o nosso Deus. Você está com as vestes limpas? Está realmente preparado espiritualmente para encontrar com o seu Deus? Você tem essa condição de consciência espiritual do tempo que nós estamos vivendo e que Jesus realmente está voltando? Você tem se preparado em relação a isso? Porque muitos falam assim: olha, a preparação, ela é uma preparação de todos os dias. Mas realmente a igreja tem tido essa preparação de todos os dias? Se muitos dentro da igreja estão mais preocupados com as coisas do dia a dia,
com cuidar das suas famílias, com dar casamento, com suas festas sociais dentro da própria igreja, ou nas suas casas, suas festas sociais, seus eventos, seus trabalhos. Realmente você, como cristão, está conectado com a vinda do Senhor Jesus, ou está mais conectado com as coisas do dia a dia que você está fazendo? Preocupado mais com o pão que você leva para dentro, para cima da sua mesa. Compreende? Ou seja, não podemos deixar que as coisas desse mundo nos leve, nos distancie do Espírito. Por isso a palavra do Senhor nos pede para nós estarmos constantemente em Espírito, em oração, em súplica, em uma constância de preparação. Glória a Deus, aleluias. Por isso, irmãos, entraremos em tempos difíceis, onde a igreja deve preparar o espírito para poder resistir. Em Joel 3:9 fala: proclamar isso entre as nações e preparar-os para a guerra. Despertar aos valentes, desperta os valentes e acerquem-se, e suba os soldados. O que isso significa? Eu estou falando dos versículos nas minhas palavras, amém? Depois vocês dão uma olhada aí para ler. Amados, preparar para a guerra. Joel nos chama para preparar para uma guerra. Compreende? É uma guerra espiritual que vai vir sobre as nações. E não somente espiritual, porque eu também tenho que estar preparado para passar as dificuldades e as lutas das perseguições que virão. Se eu não tenho consciência das lutas e das perseguições que virão, como vou estar preparado quando isso aconteça? Eu vou ser pego de surpresa em relação a isso? Então, amados, foram várias visões. Num lapso de momento, eu tive 3 visões, uma atrás da outra. E a outra foi até engraçada, porque um pouco infantil, de uma certa forma, mas tinha um valor espiritual muito grande. Eu vi nas mãos muito grande, de um homem muito grande, eu vi uma bacia muito grande. E ele colocava essa bacia. E quando ele colocava essa bacia, ele derramava como se fosse água dentro dessa bacia. E quando ele derramava água sobre essas bacias, eu vi patinhos que acabavam de nascer, amarelinhos, cair sobre essas águas. E cair com tudo, porque o patinho, quando ele nasce, ele vai nadar, ele se joga com tudo nas águas. E é muito interessante porque o Senhor quer que nós nos joguemos com tudo nas águas do Espírito, nas águas, nas suas águas, nos seus mistérios, na sua palavra, amém? Glória a Deus, aleluias. Amado irmão, então esses recém-nascidos patinhos caía nessa água. E quando eu olho de novo, não era água, era azeite. Quando a água se transforma em azeite, esses patos mergulham com a cabeça e tudo. E quando eles voltam para cima, não eram patinhos mais, eram vasos. E quando eu olho esses vasos, eu vejo que era taças, que era copas, que eram as copas, os cálices do templo de Salomão. E era muito interessante porque eu via eles todo de ouro e adornado com uma coroa de ouro ao redor, com um diadema ao redor dessas copas de ouro, desses cálices, dessas copas de ouro. Então foi muito bonita a visão, mas muito significativa também. Por que os patos? Porque está nos falando de renascimento, está falando de nascimento, está falando de algo novo, tá? E está falando de mergulharmos nas águas do Espírito. Glória a Deus, aleluias. E o azeite também representa a unção. O azeite era muito dourado. Glória a Deus, aleluias. A água é um simbolismo do Espírito Santo, assim como o azeite representa a unção do Espírito Santo.
Então mergulhava na unção e se transformava em vasos preparados para ser cheios da unção. Glória a Deus, aleluia. E esses vasos, esses patinhos, né, recém-nascidos, quando ele se entrava dentro, mergulhava na água e saía como vasos, saíam vasos cheios, transbordantes da unção, do poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a cor amarela dos patos, a cor de ouro, representa a sabedoria divina e evoca o amor divino para com os homens. Amém? E o amor tipifica, o ouro tipifica a incorruptibilidade, a fidelidade de Deus que não se pode corromper. No espiritual é o nascimento de uma nova vida com Cristo. Isso o Senhor estava dizendo através dessa simbologia, dessa revelação que me deu. E o ouro representa a divindade e a realeza de Cristo. E para Jesus, Yeshua, o ouro é um simbolismo da pureza que nós devemos ter como cristãos. O ouro também representa o processo do arrependimento e a purificação dos nossos pecados. Amém? Por isso que na Bíblia compara o ouro com nós. E fala em Apocalipse que os que não se purificaram vão ter que passar por grande tribulação para se purificar, para passar pelo fogo, como o ouro, para tirar as impurezas. Glória a Deus, aleluias. Em Zacarias 4:12 fala assim, e ele fala, né? O anjo está falando com Zacarias, né? E Zacarias pergunta a ele: o que significa as duas ramas de olivo que por meio dos dois tubos de ouro vertem azeite de si mesmo, né? Azeite como ouro de si mesmo. Aqui está fazendo uma relação com as duas testemunhas. E as duas testemunhas são também os 144.000 que vão estar profetizando nos quatro cantos da terra, fazendo a obra do Senhor, trazendo arrependimento sobre as nações e trazendo juízo sobre as nações. Glória a Deus, aleluias. Muitas das vezes lemos os textos bíblicos e não entendemos quem são verdadeiramente as duas testemunhas. As duas testemunhas é o espírito de Elias e o espírito de Moisés, o espírito de profecia. Glória a Deus, aleluia. Jesus confirma que Elias já veio na figura do apóstolo João, de João, não é? Então, por quê? Porque estava sobre João o espírito da profecia. Por isso, as condições que João prega, pedindo arrependimento, é a mesma condição que as duas testemunhas vai pregar no final dos tempos. Glória a Deus, aleluias. Nas mesmas condições. Glória a Deus, aleluias. E vertendo de si azeite. Por isso, essa revelação também, além de falar da preparação da noiva, está diretamente relacionada à preparação dos 144.000, que é o exército do Senhor, que necessita entrar para essa preparação. A primeira visão das 3 mulheres, o Senhor falou que era a preparação da igreja, que a igreja necessita preparar para esse novo tempo. E o segundo, que é dos patinhos recém-nascido, fala do recém-nascido, fala do menino varão que nasce nesse último tempo, que são as primícias que vão nascer, porque as primícias são o santo dos santos, como diz um versículo bíblico, fazendo uma referência que dos santos vai sair os santos, tá? Dos santos, que é a primícia da igreja, os 144.000, que são escolhidos dentro da mesma igreja para ser testemunhas nesse último tempo e para passar por a grande tribulação nesse último tempo. Então, deles vai verter esse azeite, mas eles também necessitam passar por essa preparação. E o que o Senhor me mostrava em relação a isso é que os 144.000, eles são tirados para passar por essa
transição, essa transformação, porque eles necessitarão de uma transformação e uma preparação maior que a própria igreja. Mas a igreja também não vai deixar de ser preparada. Mas quando entra nesse tempo da preparação, a igreja também entra na preparação, que é o povo que vai estar preparado mesmo, que não vai estar dormindo. Os que estão despertos vão entrar nessa preparação. E a preparação dessa igreja está relacionada a uma tribulação que vai vir. Ou seja, quando os 144 estiver num determinado lugar, sendo preparados com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, que é o que guia esse exército, é o que é a cabeça desse exército, a igreja vai estar passando por grandes tribulações e grandes aflições. Então, o versículo de Zacarias 4:14 fala assim: esses são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, eles vão ser transformados em vasos para ser usados e para ser cheios de azeite, ao ponto desse azeite começar a derramar sobre toda a terra através da vida deles. Glória a Deus. Essa era a revelação que o Senhor nos deu. Em 2 de Timóteo 2:21, assim que algum se limpa dessas coisas, será instrumento para a honra. Então, você vê os patos mergulhando em água. A água representa a limpeza também. Então, a partir de quando se limpa, que haja essa purificação, então são usados como vasos para a honra. Muitos da igreja que não são chamados para mártires, tá? Porque os 144 são os chamados para mártires nesse último tempo, são os mártires do último tempo. E os da igreja que não são chamados para mártir, são líderes que o Senhor tem chamado, são vasos também que tem que entrar nessa purificação. Tem que entrar nessa mesma instância. Tem que, amada igreja, acorda, já é tempo, já é hora. Vocês já estão vendo todos os acontecimentos. Vocês estão vendo essas queimadas que está acontecendo. Não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. E é Apocalipse, a trombeta de Apocalipse que sonou. Ela não vai sonar para que todos ouçam. A última trombeta, quando você lê lá no versículo, você vai ler o seguinte, ele fala, e que sona a trombeta, e depois ele fala assim, essa trombeta vai sonar, vocês vão escutar, porque é a última, todos vão escutar, mas essas 7, elas ninguém vai escutar, mas coincidentemente essas trombetas já anunciaram, porque em vários lugares no mundo se escutaram ruídos de trombeta. Eu, inclusive, escutei ruídos de trombeta em várias ocasiões, e uma delas foi no próprio Chile, ao ponto de eu chamar os meus meninos para sair para fora para a gente escutar esse ruído que estava saindo do céu. Então, era um anúncio. Essas trombetas que tocaram no mundo inteiro foi um anúncio da preparação que a gente, ou seja, do tempo que a gente ia entrar agora. Então, já foi sonado, ao ponto que agora se dá os acontecimentos. E nos acontecimentos não vai sonar uma trombeta e vai acontecer as coisas vão acontecer. Porque os sinais proféticos já foi emitido, a trombeta, o som dela vocês já escutaram. Então, vocês se escutaram, tem que entrar em preparação. Porque assim funciona a profecia. Ela é escrita na Bíblia, a profecia, depois vem o sinal. Então, ele fala, olha, eu te darei um sinal no sol, na terra, esse sinal aparecerá. E depois desse sinal, o evento acontecerá. Então, sempre vai acontecer isso, com um determinado tempo. Deus anuncia na sua palavra, levanta os profetas para poder falar que vai chegar isso. Os profetas também são trombetas do Senhor para anunciar. Eles estão gritando. E a voz deles no mundo espiritual sona como trombeta para vocês despertar. A palavra do Senhor fala que ele não ia fazer nada sem antes anunciar os profetas. Então, por isso que você vê uma incidência muito grande de profetas levantando e anunciando determinadas catástrofes, anunciando determinadas coisas, e com uma certeza muito grande, e eles falam e as coisas acontecem. Então, vocês estão vendo o tempo todo profetas levantando e anunciando.
depois que os profetas falam, passa um determinado tempo, curto prazo de tempo, e aí sucede, aí acontece o que Deus falou que ia acontecer. Assim o Senhor está anunciando para nós estarmos preparados. Glória a Deus, aleluias. Então aqui o Senhor está falando, olha, é momento de vocês limpar de todas essas coisas. É o momento de vocês desprender totalmente das coisas desse mundo. É o momento de vocês se santificar e colocar sua mente só no Senhor. Em santificação e preparação e na palavra, ler a palavra e buscar essa edificação, buscar essa santificação e estar disposto para toda boa obra. Estar disposto, porque Deus vai usar vocês como vasos. Deus vai encher vocês como vasos. Quando vocês se prepararem, os que não são mártires também, o Senhor vai estar usando grandemente como vasos. Porque Joel já está acontecendo. A profecia de Joel começou a acontecer a partir do ano 2017, que o Espírito de Deus começou a se derramar sobre a terra. Então, o Espírito de Deus, ele vai sendo derramado em etapas, já? Glória a Deus, aleluias. A unção vai sendo derramada em etapas. Ela não é derramada só de uma vez, como nós às vezes pensamos que o Espírito vai derramar, todos vamos ser transformados. Não, há um processo de etapas aonde o Senhor vai nos preparando para levar-nos a uma maturidade espiritual maior. Glória a Deus, aleluias. E os vasos para a honra, eles são cheios para a unção. Unção, o que significa unção? Poder de Deus. Amém, amado irmão? Aonde você, se você está preparado, se você está se santificando, se você está se consagrando na presença do Senhor, você vai ser usado como vaso para a honra, no poder de Deus e no poder do Espírito de Deus. Não vai ser no seu espírito. Ó Zorobabel, não é por força nem por violência. A obra agora não vai ser feita como fizemos antes. Nada agora vai ser como antes. Agora vai ser tudo diferente. A própria palavra declara isso. Tudo vai ser diferente. Tudo vai ser algo maior, com uma maior intensidade. Glória a Deus, aleluias. Mas no poder do Espírito de Deus. Não é no meu poder. Porque eu não tenho poder, eu não estou pregando aqui, eu não estou falando ou entregando essa profecia porque eu sei, é porque eu não sei, é porque por causa de eu não saber, Deus me usa. Porque o Senhor já está cheio de pessoas que sabem tudo, mas na realidade não está no poder dele, não está no espírito dele, estão por sua própria conta, fazendo a obra por eles mesmos, querendo fazer as coisas acontecer por suas forças, querendo manusear, ou seja, manobrar as coisas de Deus. O Senhor já está cheio dessas pessoas. O Senhor vai levantar vasos agora, pessoas muito simples, que não sabem nem falar, como o profeta, que o Senhor teve que colocar brasa nos seus lábios. Deus vai levantar os humildes agora. Glória a Deus, aleluias. E Deus vai confundir os sábios das nações, os grandes sábios que estão aí nos grandes púlpitos, que são as celebridades do momento no mundo inteiro, que têm pegado o evangelho e manipulado o evangelho da maneira deles. Esses vão ser envergonhados nesse tempo. E o Senhor vai levantar os mais humildes para usar, os que não têm sabedoria. Porque a sabedoria vai vir do Espírito de Deus. Porque não é pela força, não é pela violência, não é pelo meu querer, mas é pelo Espírito de Deus. Assim vai mover o Espírito de Deus sobre a terra. Glória a Deus, aleluias. E a unção é dada exclusivamente para cumprir uma assignação divina que nos separa e consagra para uma missão específica. Por isso é derramado a unção na cabeça, conforme a vontade de Deus. Por isso que muitos de vocês que estão me vendo, foi derramado unção sobre as suas cabeças, foi derramado unção sobre as suas mãos. Vocês foram levantados como instrumentos nas mãos do Senhor. E não foi por acaso.
Foi o Senhor, não foi o seu pastor que te levantou, ou foi aquela pessoa que te levantou. Não, foi o Senhor que designou essa unção para a sua vida. Então você deve ter compromisso com isso, deve ter seriedade com isso, porque isso vem da parte do Senhor e você vai ser cobrado dessa unção que foi colocada sobre você. Mas você pode estar dizendo, não, eu não sei fazer isso. Você não sabe, mas Deus sabe como vai te usar, porque é vaso nas mãos dele. É nas mãos dele que você é vaso. Você não é vaso para caminhar sozinho, fazer as coisas sozinho. Você é vaso para depender das mãos dele para te usar. Para te encher, te fazer transbordar. Glória a Deus, aleluia. A unção destaca o mover do Espírito. Glória a Deus, aleluias. Do Espírito Santo em nossas vidas através da nossa vida. A unção nos põe em uma condição de graça e comunicação especial em espírito com o Espírito Santo. O vaso que eu vi, a importância do vaso radica em que esteja limpo. O vaso tem que estar limpo, vazio e disponível para o serviço do Senhor. Vocês, como vasos, já têm que estar preparados para isso. Estaremos nos seguintes dias em preparação, amados. Eu estou fazendo um chamado aqui para vocês começarem a jejuar e preparar. Como vaso, você já tem que fazer isso. Isso aqui é uma advertência, isso é um chamado, isso é um clamor para que vocês, como dizem em espanhol, coloque as calças. Firma o cinto nas suas calças. Tome a responsabilidade do chamado que vocês têm. Toma a responsabilidade do cristão que você é, porque Cristo já está voltando e você precisa estar preparado. Glória a Deus, aleluia. Alguns já iniciaram essa preparação, como o Senhor tem revelado. Mas outros necessitam entrar nessa preparação ainda, porque estão totalmente desconectados com a presença do Senhor. Vai na igreja nos domingos, um dia na semana, escuta a palavra, chega em casa, nem lembra mais a palavra, não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não levanta de madrugada, às 3 horas da madrugada para poder orar. Não se prepara, estão dormindo espiritualmente. E nós já temos um determinado tempo onde a porta da graça vai fechar. Não sei se eu gravei vídeo em português, eu gravei em espanhol falando da porta da graça, que tem tempo para a porta da graça fechar. A porta da graça vai fechar por misericórdia. Por misericórdia dos que estão buscando ao Senhor, a porta da graça fecha. Glória a Deus, aleluias. E quem estiver dentro da porta da graça vai ser recolhido. Quem não estiver dentro da porta da graça vai passar por lá a grande tribulação. Você sabe o que significa a grande tribulação? A igreja não tem noção do que é do que vai ser a grande tribulação. Que se tivesse a consciência disso, se muitos de vocês, pastores, estivessem pregando para a igreja, dando consciência e buscando esses mistérios, buscando a revelação disso e dando para a igreja estaria muito mais preparada hoje. Glória a Deus, aleluia. Em Jeremias 18, 2 fala assim: levanta e vai à casa do alfareiro, e ali eu te farei ouvir as minhas palavras. Necessitamos ir até o Pai, necessitamos ir para esse quarto de intimidade. Precisamos ter esse momento, essa hora de intimidade com o Senhor para escutar Ele entregar-nos os mistérios. Ele quer falar com você, mas você não escuta. A única coisa que vocês estão escutando é os pensamentos de vocês, as preocupações com os que fazer, com a coisa que você tem que fazer no dia a dia. Com sua vida do dia a dia, isso é o que ocupa a sua mente. É com o problema da vizinha.
É com o carro que estragou? Essas são as preocupações de vocês? É com a empresa se vendeu ou não vendeu? É com o que vou comer, com o que eu vou vestir? Glória a Deus, aleluias. Amado, isso é as preocupações que vocês estão tendo. Não estão preocupados em levantar e ir à casa do oleiro e escutar o que o Senhor tem para falar com cada um de vocês. E o Senhor, nesse tempo, está cumprindo também Ezequiel 34, que fala que ele mesmo vai ser o pastor da sua igreja, aonde ele mesmo vai estar falando com vocês e direcionando, entregando mesmo os mistérios que ele entrega a mim, vai entregar a cada um de vocês. Porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Se vocês buscarem a presença do Senhor, os mistérios do Senhor vai ser revelado para cada um de vocês. O diadema que eu vi, que estava em volta desse vaso, dessa copa, faz uma referência à palavra mitra em hebraico. E mitra é um turbante que se coloca na cabeça. E é como se fosse uma tiara que é colocada na cabeça do sumo sacerdote ou de um rei. Glória a Deus, aleluia. Por isso, essa visão faz muita relação com os 144.000. Porque a palavra em Apocalipse fala, e nos fez reis e sacerdotes para reinarmos com ele. Glória a Deus, aleluia. Então, os sacerdotes, os reis, têm esse turbante, essa marca, como vasos preparados para ser usados nesse último tempo. E a consagração do sacerdote, por exemplo, Arão, olha o que fala em Levítico a respeito disso, 8:9. Depois pôs mitra sobre a sua cabeça e sobre a mitra em frente colocou lâminas de ouro, diadema santo, como Jeová havia ordenado. Então as coisas agora, irmãos, vão suceder como Deus ordenou. Não vai ser como o homem pensa ou como vocês estão pensando mais. Vai ser como o Senhor ordenou, as coisas vão acontecer. Porque é a consumação de toda a profecia. É o cumprimento das profecias. Já? Desde Gênesis também é profético. Se você analisar a numerologia de Gênesis, a numerologia hebraica, o significado dos números, o significado dos símbolos em Gênesis também anuncia tudo o que ia acontecer no fim. Profetiza a profecia a partir de Gênesis. Então, todas as profecias de Gênesis e Apocalipse vai se consumar, vai acontecer, uma após uma. E vai haver determinados momentos, nós vamos entrar agora numa etapa, que é uma etapa já vamos entrar para, quando entrarmos na metade da semana, um monte de profecia vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Então, existem profecias que acontecem uma atrás outra, tá? Existem profecias que acontecem e deixam um determinado tempo, vai acontecendo num determinado tempo mais longo. E existem profecias também que vai acontecer em lapsos rápidos e outras que vai acontecer várias ao mesmo tempo. Por isso, às vezes, é difícil identificar os tempos em Apocalipse, os tempos que está declarando para o final. Se a gente não entende essa cronologia bíblica, glória a Deus, aleluias. Em seguida, eu vi um homem parado e me falou que ele estava burlando do meu templo, dizia o Senhor no meu ouvido. Ele burla do meu templo. Glória a Deus, aleluias. Então, eu fui identificar quem é esse homem. O homem é o homem. Somos nós, já? Que burlamos do templo do Senhor. Quem é o templo? Nós mesmos. E o Senhor me falou, quando não fazem a minha vontade, vocês estão burlando do templo, tá? Vocês estão utilizando o templo de vocês para fazer o que vocês querem.
Esse é o templo de Deus. Meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E quando eu não faço as coisas conforme devo fazer, eu estou trazendo para esse templo abominação, porque não estou andando de acordo com o que o Senhor quer. E dependendo do que eu trago para esse templo, eu abomino o templo com os meus pecados, com a minha desobediência. Glória a Deus, aleluia. Em um lapso de segundo, eu vi a indignação de Deus com esse homem, por não agradar a Deus, tá? São feitos para serem templos de Deus, mas não servem a Deus como vaso. Então tem muitos que estão, às vezes, até mesmo no altar, são feitos para servir ao Senhor, foram ungidos e foram chamados, mas estão burlando de Deus. Estão fazendo hora com a cara de Deus. Recebe a unção e ficou nisso mesmo. Isso é fazer hora. Tá entendendo? É a mesma coisa de você trabalhar em uma determinada empresa e te assignar uma determinada tarefa, um determinado cargo. E você não faça essa tarefa. Você está burlando da cara do seu patrão. Você está fazendo hora com ele. Como vai se sentir o seu patrão em relação a isso? Você não completa a tarefa. Você recebe o seu salário e vai para sua casa, mas você desonra o seu patrão. Assim estamos fazendo com o Senhor. Desonrando o Senhor, não sendo vasos usados nas mãos dele. Não deixando ele nos usar. Glória a Deus. Não nos preparando. Não levando a sério minha vida de cristão. Não tendo uma mente de Cristo, não deixando vir essa transformação na minha vida, não deixando a palavra transformar a minha vida, ignorando alguns versículos que eu desconsidero. Ah, não, isso aí não é para mim, não, isso não é para agora, vamos deixar isso para depois. Amados, quando você vê, já vai ser tarde, você vai estar passando pela grande tribulação. Aí, você vai ter que se preparar sim ou sim. Porque vão ser apertados, vão ser moídos. Vão passar por angústias. Vão passar por grandes angústias. Fome. Porque vai vir fome por toda a terra. E está perto de acontecer. Porque a profecia da terceira parte das árvores e das vegetação sobre a terra já está se queimando. Ou vocês não se deram conta dessa profecia? Ou acha que é incêndio feito por homens e não é a mão de Deus? Quando que nesse mundo ou no Velho Testamento não foi a mão de Deus todo o tempo? E não foi o juízo de Deus todo o tempo? Mesmo sendo através de outras mãos? Mesmo tendo mãos humanas nas tribulações que passou o povo de Deus. Não foi Deus que permitiu. Glória a Deus, aleluia. E em seguida, ele me falou, quando eu venha, vocês vão saber. Os que estão preparados, os que estão em espírito, o que entrar nessa preparação, quando chegue próximo à vinda do Senhor, nós vamos sentir em nosso coração a sua vinda. É isso ele referia, ele fazia essa referência, que nós vamos saber para estarmos tranquilos. O único que nós precisamos é estar mesmo nessa preparação e levar a sério essa preparação. Glória a Deus, aleluias. Ou seja, simplesmente saberemos em nosso interior os que estão preparados. Os demais não vão saber. Os demais vão estar dormindo. E quando a gente está dormindo, a gente está numa condição totalmente inconsciente de não ver nada o que acontece ao nosso redor. Então, esses são os que vão estar totalmente despreparados, dormindo, e que vão sim ou sim passar pela grande tribulação. Amados irmãos, eu espero que essa palavra seja de edificação para a sua vida. Deus queira que outras pessoas tenham o mesmo benefício que você de receber essa palavra também, para poder estar se preparando, para despertar em nome de Jesus, porque se eu grito aqui
eu sou uma voz de trombeta que grita, que sona, tá? Como os atalaias, né? O atalaia, ele tem que gritar. E a palavra do Senhor fala, olha, a trombeta, ela não pode dar nenhum som que não seja. A trombeta tem que dar um som muito certo, para avisar sobre a batalha o povo, para avisar a hora que vem o inimigo atacar o acampamento, não é assim? Então, é com responsabilidade que a gente vem perante um público aberto, porque aqui é aberto a qualquer pessoa, tá? A dar essa voz de trombeta, a gritar, a sonar aqui, chamando a igreja, chamando o povo de Deus que se considere que se chama povo de Deus, se você se chama povo de Deus, a se preparar em nome de Jesus, porque Jesus já está às portas. Ele já está com a mão na maçaneta para abrir a porta e passar as virgens prudentes para dentro. E os que não estão, não se preparam, entrem nessa preparação, vão ficar para fora. Vão ficar para a grande tribulação. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Um grande abraço.